Olá, muito bom dia, graça e paz a todos. Não sei se é um bom dia para você, se é uma boa noite, se é uma boa tarde. Depende da hora que você vai ver este vídeo, né? Muito bem, eu estou aqui para alertar a muitas pessoas que vão para um templo religioso, aquelas pessoas que estão, às vezes, desamparadas, necessitadas, né, de muitas coisas, inclusive nas questões financeiras. Muito bem, eles vão para ali com a intenção de ser ajudados. Acontece que às vezes se decepciona muito. Por quê? Porque é muito lido lá, e eu fico triste isso, as palavras de Davi. Davi disse: eu fui moço, hoje sou velho, porém, eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Então, quando esses pastores, esses líderes, esses estudiosos por aí que dizem ser sábios, eles lerem isso, eles fazem esta leitura, e o pior de tudo, e eles vêm com isso aí para acabar de arrasar com aquelas pessoas que precisam de ajuda, principalmente oprimir os mais necessitados. Por quê? Porque eles leem isso aí e dizem assim: a palavra de Deus, meu irmão, diz que o justo, aquele que é justo com Deus, aquele que vive debaixo da justiça de Deus, aquela pessoa que é realmente justo, esta pessoa não pode mendigar o pão, ou seja, não pode pedir ajuda, não pode pedir o que comer. E isto fazendo com que a pessoa se sinta ainda mais oprimida. E pior do que quando entrou. Por quê? Porque essas pessoas, esses pastores, esses líderes religiosos, leem isso aí, dizendo que a pessoa está longe de Deus, né? É isso que dá a entender, que está desamparado por Deus. Porque dizendo que essas pessoas que pedem não é justo. E se a pessoa está pedindo, não está com Deus, não tem Deus na sua vida. Eles até dizem que são encostos pelo amor de Deus. Que pastor é esse? Que pastores são esses? Eles servem para quê? Para levantar as ovelhas ou para sufocar ainda mais? Afinal, quando eles dizem que eu falei numa live aí que não, que Deus nunca disse isso, não. Que isto Deus nunca poderia dizer. Ele disse não, abriu lá. Abriu lá neste versículo aí, disse, eu fui moço, hoje sou velho, porém eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência. Para afirmar que eu estou errado ao dizer que qualquer pessoa que mendiga, que precisa, que necessita, também é de Deus. Até porque Jesus sempre mostrou que os humildes, de situações humildes, né, era o reino de Deus. Ele sempre deixou bem claro isso. Que Deus ama estas pessoas. Gente, eles querem pregar uma coisa que não entendeu nada. Primeira coisa, quando eles dizem que a palavra de Deus diz que nunca viu um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência, eles estão totalmente equivocados. Não entendeu nada. Se você quer saber, eles não entenderam nada, não entendem nada. Só oprimem as pessoas, só colocam fardos pesados para aqueles que já carregam fardos com dificuldade. Primeira coisa, Deus nunca disse que nunca viu um justo mendigar o pão. Deus nunca disse. Tá? E Deus nunca foi jovem e também nunca ficou velho. É preciso entender. Por favor, não faça confusão. Quando está escrito assim, eu fui moço, hoje sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência. Isto não é doutrina para aplicar sobre ninguém, impor sobre ninguém. Isto é apenas um testemunho de Davi. Isto não é a palavra de Deus. Você não pode pegar Davi e tomar Davi como Deus, a não ser que você queira ter dois deuses. Davi era um homem e estava falando da sua visão carnal. Davi poderia estar sentado no seu trono, lá do seu reino, e de fora do palácio alguém está mendigando e ele não está vendo. Por isso ele disse, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Ele não disse que não existia, ele disse que ele nunca viu, porque a sua visão alcançava como todas as visões normais de toda pessoa. Davi não conhecia o mundo inteiro, não.
Ele não disse que não existia. Ele não teve essa coragem. Ele disse que nunca viu um justo mendigar o pão. O fato dele não ter visto não quer dizer que não existe. Ele não disse isso. E outra coisa, isto é um testemunho de Davi. Testemunho de Davi. Tá? É um testemunho de um homem, é uma fala de um homem. Davi estava falando por si próprio. Não era Deus que estava falando, era Davi que estava falando. Até porque Deus não poderia dizer, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Por quê? Porque Deus vê todas as coisas. Deus não tem nada que ele não possa ver ao tempo real, ao mesmo tempo. Deus vê tudo. Ele não poderia dizer que nunca vi um justo mendigar um pão, como se estivesse um espaço que ele não poderia enxergar. E outra coisa, Deus nunca foi jovem. E Deus também nunca envelheceu. Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre será o mesmo. Vocês estão completamente equivocados. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Isto não é a doutrina, isto é algo que Davi estava passando, um testemunho próprio. Apenas isso. Não coloca isso dentro da igreja. É bom que nem leia isso. Isso não faz parte de doutrina nenhuma. Isso não edifica ninguém. Pelo amor de Deus, não pega isso para oprimir aqueles que já estão com fardos pesados. Não sejam ignorantes. Não sejam cruéis. Aceita a palavra. Entenda quando Deus está falando e quando é o homem que está falando de si próprio. Vocês não sabem de nada. São teólogos que formaram para enganar e oprimir as pessoas. Grande abraço, graça e paz.